forma de anunciar. Uhum. Que não anuncia. Apareceu pra você? Agora apareceu. A Dai já entrou. Oi, Dai, boa noite. Castíssimo. Welder, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Esperar as pessoas entrarem e o nosso convidado também entrar. A gente resolveu entrar um pouquinho mais cedo para Instagram também avisando as pessoas, né? Que nossa live começou. O Padre João já entrou. Então vamos lá. Boa noite para todos que estão aqui. Só não coloquei. Já começa. Oi, Padre. Boa noite, gente. Salve Maria, tudo bem? Boa noite, salve Maria, tudo bem? Graças a Deus, que bom revê-los. Ah, nem fale, a gente está muito feliz. Com vergonha, mas a gente está feliz. Que bem, que bem. Ter o senhor aqui conosco, viu? A alegria é toda minha e parabéns pela iniciativa de vocês de evangelização nesses dias complicados. A evangelização pelos meios sociais tem sido realmente um grande refrigério para muitas pessoas. E não só um refrigério como consolo, mas tem sido também uma oportunidade ímpar de crescimento para muitas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Padre, obrigada. Muito obrigado. Bom, mas é isso. Bom, eu vou deixar o senhor falar. Eu estou os cadernos para anotar, né? Aí depois, quando o senhor tiver todo o conteúdo, a gente tem as perguntas aqui, aí eu coloco as perguntas para o senhor responder. Mas, Tá. como a primeira vez na nossa página, a gente queria também que o senhor se apresentasse, né? Para as pessoas saberem, paróquia, que é o nosso pároco. Bom, eu sou o padre Jean Paulo Ruzzi, sou carioca, como vocês devem ter notado, se não notaram, notarão com certeza, com o sotaque. Sou pároco da paróquia Todos os Santos, mas mesmo sendo carioca, eu sou encardinado aqui na Diocese de Campo Limpo mesmo. E também sou irmão da Ordem Terceira do Carmo. Como padre, eu sou irmão da Ordem Terceira. Mas é basicamente isso que eu sou. Tá ótimo, Padre. E, bem, filhinhos, vocês deixaram para mim um tema que é próprio do sacerdote, mas é um tema um pouquinho ingrato, porque a gente fala, a gente brinca na teologia, quando a gente estuda no seminário, que a unção dos enfermos é o primo pobre dos sacramentos. Porque, de verdade, não tem grandes mistérios, tem muito pouco desdobramento teológico, porque ele é um sacramento extremamente prático na vida da igreja, né? Como vocês sabem, todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum sacramento foi instituído pela igreja, nenhum sacramento foi criado a partir de um desenvolvimento pastoral teológico. A igreja já nasce com seu setenário sacramental. É claro que a partir do desenvolvimento teológico é que a igreja separa o que são sacramentos, do que são sacramentais, do que são práticas piedosas, e define magisterialmente quais são os 7 sacramentos, apenas com o passar das décadas e dos séculos. Mas todos os 7 sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacramento da unção dos enfermos é um dos mais evidentes nas Sagradas Escrituras, quando Jesus ele dá aos apóstolos a autoridade de curar os doentes, né? Quando ele manda os 2 a 2 e diz para expulsarem os demônios, visitarem as pessoas, batizarem e especificamente manda que se curem os doentes. E esse sacramento aparece ainda de uma forma mais explícita na vida da igreja na carta de São Tiago, se eu não estou enganado, em Tiago 5. Quando ele diz, se tem algum doente, chame o presbítero, ele impõe a mão e faça a unção com óleo. Então,
é um dos sacramentos que está perfeitamente descrito, tanto a matéria, quase como a fórmula. A fórmula não está ali perfeitamente descrita, mas a matéria do sacramento, o gesto sacramental, estão ali perfeitamente descritos. Mais até do que, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, cuja matéria está perfeitamente descrita, mas a forma ela vai se moldando com o passar dos séculos. O mesmo batismo que na igreja primitiva se fazia em nome de Jesus, também, e o batismo trinitário, depois da igreja discerne que só se deve fazer o batismo trinitário, etc. Então, diferente dos outros sacramentos que vão se desenvolvendo ao largo da história, apesar de serem instituídos por Jesus Cristo, a unção dos enfermos já está ali perfeitamente explícita nas Sagradas Escrituras e na vida da igreja primitiva. Mas isso não significa que este sacramento não tenha sofrido, com o passar dos séculos, alterações na sua compreensão. Talvez, se vocês perguntarem para os seus avós o que é unção dos enfermos, eles não vão saber o que é. Talvez eles conheçam pelo nome de extrema unção. Porque durante muito tempo ficava-se entendido que a unção dos enfermos só deveria ser aplicada em artículos mortis. Ou seja, quando a pessoa estava quase morrendo. E aí se recebia a unção dos enfermos, ou a extrema unção, como o último sacramento em preparação para a morte. Mas a igreja, ainda com o passar do tempo, ela começa a perceber que, ainda que a preparação para a morte seja um dos propósitos da unção dos enfermos, mas ele não é o único e nem sequer o principal. O principal propósito da unção dos enfermos é justamente dar as graças necessárias ao enfermo para que, se for da vontade de Deus, ele se cure, ou para que ele carregue a sua cruz, a cruz que é a doença na vida de muitas pessoas, de uma maneira cristã, unindo-se espiritualmente ao sacrifício de Cristo na cruz, para que o próprio sofrimento seja redentor não apenas para a própria alma, mas também como méritos e graças para o mundo. Então, a igreja ela começa a ter esse discernimento com o passar do tempo e se torna mais generosa na administração da unção dos enfermos. E aí é mais ou menos no final, na meados ali do século passado, que acho que foi o Papa Pio XII que muda, que decide mudar, não, vamos chamar de unção dos enfermos, para que fique bem claro que o maior propósito não é apenas de preparação da morte, mas é da graça necessária para se viver cristamente, santamente, a realidade da enfermidade que, querendo ou não, nos abaterá provavelmente a quase todos. Né? Esses dias não, sábado, eu passei por uma experiência bem curiosa. Eu nunca tinha dado a unção dos enfermos antes na forma extraordinária, ou seja, como se fazia até a reforma pedida pelo Concílio Vaticano II. Mas eu celebro a missa uma vez por mês para o pessoal do IPCO, a antiga TFP. E eles preferem receber os sacramentos na forma extraordinária. E aí, sábado, depois de celebrar a missa, me pediram para ir dar a unção dos enfermos para um senhor que está com Covid, e me pediram para dar o sacramento da unção dos enfermos, na forma extraordinária. E aí eu nunca tinha feito, então eu peguei o ritual romano, que é em latim, com as rubricas em latim, né? Eu morrendo de medo de fazer besteira e de não dar o sacramento validamente para aquele senhor. Né? E aí eu entendi por que eles reformaram. Né? Era uma coisa assim muito longa e demorada. Se um dia, primeiro, os ouvidos da pessoa, depois os olhos da pessoa, depois o nariz da pessoa, depois a mão da pessoa e depois o pé da pessoa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, que bonito, né? Porque você ungiu o corpo todo da pessoa. Mas imagina fazendo isso no SUS, com o enfermeiro querendo enxotar a gente do leito do hospital, porque está entendendo um procedimento, né? Isso não seria viável. Eu entendi perfeitamente porque eles reformaram o sacramento e hoje em dia ele é muito mais simples. Ele tem um rito no sacramentário, mas a parte essencial que na vida pastoral é que a maioria dos padres fazemos, a gente vai no hospital com muita pressa,
Então a gente só faz o rito essencial, ou na paróquia, chegar alguém para pedir unção dos enfermos, a gente não tem como pegar o sacramentário, a pessoa está doente. Então a gente costuma fazer o rito essencial, que é a imposição das mãos, isso desde sempre, a unção na testa e a unção nas mãos. E a fórmula é: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em seu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de seus pecados, ele te salve, na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Coisas que a gente tem que saber de cor, porque já aconteceu comigo de uma vez ir visitar um doente no hospital, falei assim, eu não preciso levar o sacramentário, eu sei de cor. Aí cheguei lá no doente, esqueci a forma, tive que voltar pro carro, pegar o sacramentário, fazer outra check-in lá do hospital para poder subir. Né? Então... Porque senão, padre, não é válido, né? É bom deixar bem assim, tem que falar a fórmula. Todos os sacramentos. Todos os sacramentos. Todos. A gente pode até falar sobre isso assim, que é interessante. Mas todo sacramento é composto de matéria e fórmula. Para que qualquer sacramento seja válido, é necessário o ministro idôneo, a matéria e a fórmula. Se há falta de um desses três elementos, o sacramento não é válido. Por exemplo, o Alexandre põe uma roupa de padre, pega o missal, a hóstia, o vinho e a água, impõe as mãos e diz as palavras da consagração. Ele pode ficar ali 10 milhões de anos impondo a mão e repetindo as palavras da consagração, que o pão e o vinho não vão se converter no corpo e sangue, porque ele não é o ministro idôneo. Eu, padre, ministro idôneo, pego um pão feito de milho, água e vinho. Digo as palavras da consagração, não se converte no pão e vinho porque é uma falha na matéria. O sacramento da Eucaristia, a fórmula mínima é: isto é o meu corpo. Não sei se vocês já repararam, mas quando eu estou consagrando, eu digo esta parte mais pausadamente. Isto é o meu corpo. Depois, este é o cálice do meu sangue. Se o sacerdote não disser estas palavras, exatamente estas palavras, no caso em português, não é válido. Se ele dizer, tomai todos e comei, isto aqui é o meu corpo. Mesmo sendo o ministro idôneo, mesmo sendo a matéria válida, a fórmula houve um defeito, então não houve a consagração. Então, e o mesmo princípio para todos os sacramentos. Qualquer pessoa pode ser ministro idôneo do batismo. Mas se veja, por exemplo, usar água, usa-se Coca-Cola. Não foi válido. Eu te batizo em nome de Jesus. Não foi válido o batismo. A unção dos enfermos, idem. Se não usar o óleo, e se o sacerdote não disser, infelizmente, a unção dos enfermos, eu não sei se tem fórmula mínima, então eu tenho decorado a fórmula inteira. É por esta santa unção e pelo seu infinita misericórdia, sua vez, seu auxílio, a graça do Espírito Santo, para que liberte seus pecados, ele te salva, na sua bondade alivie os seus sofrimentos. Se o padre não disser essas palavras, não foi válido. Infelizmente, o que garante, infelizmente não, felizmente, o que garante o sacramento não é a santidade do ministro, não é nem sequer as boas intenções do ministro, mas é a sua idoneidade, a matéria e a fórmula. Porque imagina que inferno que seria nossas vidas se os sacramentos dependessem da santidade do ministro. Vocês estariam lascados, vocês nunca iam ter comungado de verdade, vocês nunca iam ter se confessado de verdade, ainda mais comigo, então. Vocês ia ter Eucaristia na minha paróquia e ninguém ia ser perdoado dos pecados. Porque não depende, graças a Deus, da minha santidade, mas sim da força do ministério que eu recebi e da validade da matéria e da forma. Só um pouquinho, porque uma das perguntas é essa, né, da questão do rito extraordinário. Eu não sabia disso, até quando a pessoa me enviou a pergunta, eu fiquei bem curiosa. Por que, então, que existe, assim, né, explicando, essa forma ordinária e extraordinária, e por que hoje não se faz, pelo menos na Todos os Santos, nas outras paróquias, não se faz a forma extraordinária? Bom, esses nomes, forma extraordinária e forma ordinária, foi como o Papa Bento XVI conciliou aquilo que ele também chamou de hermenêutica da continuidade. O que aconteceu?
sacramentos eles eram celebrados mais ou menos da mesma forma, principalmente a missa, ali mais ou menos do século IV até 1970, 69, para ser mais preciso. É claro que o missal mesmo ele só ficou codificado definitivamente no século XVI. Mas do século IV ao século XVI, assim, foram mudanças extremamente acidentais, muito pequenininhas. E o núcleo essencial da missa latina, da missa romana, ela provavelmente é de origem apostólica. Aquilo que a gente chama hoje de oração eucarística 1. Antes só havia essa oração eucarística no rito romano, o cânon. Ela muito provavelmente no seu núcleo essencial foi rezada por São Pedro. Antiquíssima. No seu núcleo essencial, como ela é rezada hoje, né? E aí, com o passar do tempo, com as décadas e os séculos, foram se acrescentando coisas, até que ela se cristaliza mesmo no século XVI. Mas mais ou menos desde o século IV até o século XVI, foi muito poucas mudanças, né? O que aconteceu? O Concílio Vaticano II pediu uma reforma litúrgica na Sacrosanctum Concilium. Entre outras coisas, se pediu que se restituísse o canto gregoriano, se pediu que as homilias fossem feitas pelo menos aos domingos. Então você entrevê, por esses pedidos do Concílio Vaticano II, que o mundo católico, na primeira metade do século XX, não era esse mar de rosa que os saudosistas pensam, né, que muitas pessoas da tradição pensam. Assim, o catolicismo ideal, o catolicismo americano dos anos 50. Não era. Tipo assim, era muito difícil as pessoas entenderem a missa, era muito mais difícil as pessoas cantarem na missa. A maioria das missas celebradas no mundo inteiro eram como as minhas missas de sábado de noite ou as minhas missas de semana. Rapidinha, com o padre cuspindo tudo e sem participação do povo na prática. Então, mas isso assim, eu posso fazer isso na missa ferial, mas você imagina as missas de domingo, as solenidades celebradas assim. Então o concílio ele pediu para que se recuperasse esse sentido de participação popular, de canto, etc. Então fizeram uma reforma, que é essa que nós conhecemos, que nos deram os sacramentos como a gente conhece hoje. E muitas pessoas entenderam que esse novo missal, que a gente chama de missal de Paulo VI, que esse novo sacramentário foi uma ruptura com toda a tradição precedente da igreja. E aí começou uma briga tremenda dentro da igreja, que continua até os dias de hoje. Aí houve toda aquela história do Monsenhor Lefebvre, que reuniu um grupo de padres e de bispos que pediram para continuar celebrando conforme o missal anterior. Aí houve certa resistência, acabaram que desobedeceram o Papa João Paulo II, fizeram sagrações episcopais sem o mandato papal, foi todo mundo excomungado, etc, etc. Aí o Papa Bento XVI, depois, né, ele resolve esse problema, tirando a excomunhão desse povo todo e permitindo que qualquer sacerdote celebrasse a missa e os sacramentos como eram feitos antes de 1969. E aí ele disse que não houve uma ruptura, porque ambas as formas são o mesmo rito romano. Numa forma ordinária, que é o que a igreja celebra cotidianamente, que é este promulgado a partir de 1969, e uma forma extraordinária, que era como era celebrada de 1969 para trás. Mas é o mesmo rito romano, numa forma ordinária e numa forma extraordinária. Não existem dois ritos romanos, porque se a gente admite que há dois ritos romanos, a gente admite que houve uma ruptura. E aí ou há um problema com a missa nova ou há um problema com a missa velha. Se há um problema com a missa velha, então quer dizer que do século XVI em diante não teve missa? Se há um problema com a missa nova, quer dizer que de 1969 para cá não teve missa? Então o Papa resolveu de uma maneira muito elegante
dizendo que é o mesmo rito romano, que tem duas formas de ser celebradas. Ele deu, então, essa faculdade a todos os padres. Faculdade essa que provavelmente será revista nos próximos meses e deve haver mudanças, mas por enquanto são só rumores. Ainda qualquer sacerdote pode celebrar. Mas o que acontece na vida prática? Por exemplo, a nossa paróquia, a nossa diocese, ela foi criada em 1989. Ou seja, 20 anos depois da promulgação do missal. Nós três nascemos, o missal novo já estava em uso. Uhum. Então, duas, três gerações de católicos se distanciaram da forma antiga. E se celebra de um modo ordinário a forma ordinária. Então é por isso que nas paróquias nós celebramos com muito mais frequência o sacramento na forma ordinária. Porém, na nossa paróquia tem a missa na forma extraordinária todos os domingos. De vez em quando, se alguém diz, padre, eu quero me casar na forma extraordinária, a gente vê a possibilidade e a pessoa pode se casar, como era na forma extraordinária, ou batizar, etc. Mas é difícil as pessoas pedirem, porque elas estão distantes, estão desconectadas de uma realidade que mudou há mais de 50 anos, há 60 anos. Talvez nem conheçam, né? Muitas pessoas nem conhecem. Para muitas pessoas, assim. Hoje. Para a maioria muitas pessoas pensam que a missa que a gente celebra hoje era como os apóstolos celebravam, que era a mesma coisa. Assim, não, essencialmente é a mesma coisa, mas o rito sofreu bastante transformação ao largo dos séculos, né? E um desses sacramentos que mudou bastante no seu rito foi a unção dos enfermos. E aí eu digo graças ao bom Deus, porque de verdade, pastoralmente, celebrar o rito da unção dos enfermos, como era feito antes de 1969, na vida prática da gente hoje seria muito difícil. E a gente pensa que até 1969, a maior parte dos países, a gente pega, por exemplo, o Brasil, vivia num contexto muito mais rural do que urbano. E mesmo nas cidades, elas não eram assim, o caos que é hoje em dia. Então, a maioria das pessoas estavam nas suas casas, o padre ia lá, podia fazer as coisas com calma. Hoje em dia, como eu falei, quando a gente vai no hospital, se deixam a gente entrar, tem isso, né? Já aconteceu algumas vezes eu ir no hospital e não me deixarem entrar. Se deixam a gente entrar, é uma coisa super rápida, porque às vezes a gente está tendo ali dando sacramento para a pessoa, mas o outro paciente está em procedimento e o médico quer enxotar a gente, porque não pode ter pessoas estranhas quando está tendo procedimento, etc, etc. Então, graças a Deus que teve essa reforma. Nem seria, imagina, como é que eu vou ungir o pé da pessoa? Vou tirar o cobertor da pessoa para ungir o pé dela, a pessoa está lá inconsciente. Então, ainda bem que houve essa mudança. Ainda sobre a parte teológica do sacramento, a mais teológica e pastoral, a gente precisa se perguntar quem pode receber a unção dos enfermos. Bom, primeiro, os batizados. Tem que ser batizado para receber qualquer sacramento. Pode receber a unção dos enfermos, os batizados, nas seguintes circunstâncias: em perigo real de vida, em perigo próximo de vida, como, por exemplo, no caso de uma cirurgia, alguém com uma grave enfermidade emocional, por exemplo, depressão, e pessoas com mais de 60 anos, mesmo que não tenham nenhum tipo de doença, podem receber uma vez por ano. E o sacramento da unção dos enfermos é um dos 3 sacramentos que tem o poder de perdoar os pecados. Os 3 sacramentos que podem perdoar os pecados é o batismo, a confissão, evidentemente, e a unção dos enfermos. Pastoralmente, é pedido que quando o enfermo está consciente, que ele se confesse antes de receber a unção dos enfermos. Mas se ele está inconsciente, ou se não há condições de fazer a confissão auricular, por exemplo, está no hospital, num quarto com 4 ou 5 pessoas. E aí não dá para a pessoa fazer a confissão auricular. Né? Aí então o sacerdote pode apenas dar a unção dos enfermos, e a unção dos enfermos
perdoa os pecados. E além disso, em perigo iminente de morte, os sacerdotes podemos não apenas dar a unção dos enfermos, que perdoa os pecados, mas também darmos a indulgência plenária para a pessoa, para que ela parta e já vá direto para o céu. Ô, padre, Pergunta da gravidez também. veio uma pergunta relacionada a isso, um pouquinho antes do senhor entrar nesse assunto. Estava falando assim, e se o senhor começa a dar unção nos enfermos e a pessoa morre? Continua. A unção? Inclusive, o meu professor de teologia pastoral disse que se a gente chegar no hospital e a pessoa tiver acabado de morrer ali nos 15 minutos, que é para dar unção. E eu passei por essa experiência com a minha tia, né, que morreu ano passado. Eu estava no hospital, quando chamaram a gente, ela já tinha morrido. Foi muito difícil porque eu não conseguia lembrar a fórmula. Mas eu consegui lembrar e dei a unção dos enfermos para ela, que tinha morrido ali, tinha uns 3, 4 minutos. Então, a gente não sabe como é que é esse processo, né? Se a pessoa morreu, se a alma já saiu do corpo, já está no juízo particular, se demora, como é que funciona isso, a gente não sabe. Então, por prudência, né, a gente dá a unção dos enfermos. E aí estão perguntando também se na gravidez pode. Não sei se está querendo dizer, acho que na questão de uma gravidez de risco, talvez. pode né? ser uma gravidez Sim. de risco. Essa pergunta tem que fazer essa distinção. Se for uma gravidez normal, não, porque a gravidez não é doença. Agora, se for uma gravidez que ofereça um mínimo de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, sim, se pode tomar. Se deve tomar essa. É diferente da questão da bênção do parto. Eu lembro que quando eu estava para ganhar o Pedro, eu fui, deu a bênção do parto, mas é diferente, não tem nada a ver. A unção dos enfermos e a bênção do parto, né? Tem nada a ver. A bênção do parto é só um sacramental, não é essencial, isso é um costume muito bonito, mas não é essencial. Já a unção dos enfermos é o sacramento que salva. Então, são coisas bem diferentes. Padre, você pode dar uma curiosidade minha? Inclusive, a bênção antes do parto, o diácono pode dar. Mas a unção dos enfermos, o diácono não pode dar. Só o sacerdote. Se a mulher, ela está gestante, mas ela está ali numa situação de aborto espontâneo, é um aborto espontâneo que ela está sofrendo, ela pode receber essa unção dos enfermos e isso, de alguma forma, atinge a criança? Não atinge a criança, mas ela pode receber sim. Porque todo sacramento é individual. Não se recebe o sacramento pelo cordão umbilical. Então, é só para a mãe mesmo. Né? Mas a criança que morre nessas circunstâncias, ela recebe, provavelmente, o batismo de desejo, que é aquela realidade que, se as coisas tivessem tomado outro rumo, essa criança seria batizada na fé dos pais, naturalmente. Infelizmente não foi possível, como no caso de um aborto espontâneo, aí não, ela recebe o batismo de desejo. Mas essa é uma coisa importante, né, que todo mundo deveria saber. Qualquer pessoa pode batizar. Não precisa nem ser católico. Um muçulmano, um ateu, pode batizar validamente. Os pré-requisitos são água, dizer a fórmula correta e ter a intenção de fazer o que a igreja faz, mesmo que ele não acredite. Se você tem a intenção de fazer o que a igreja faz, já vale. E essa é uma coisa muito importante, porque às vezes, principalmente os pais precisam saber dessas coisas, porque pode acontecer situações assim, extremas, né? De a mulher está indo dar à luz e de repente está uma situação complicada em que pode envolver o risco da vida do bebê. Não é para pensar 2 vezes, é para batizar. Porque numa situação de emergência, primeiro as pessoas nem lembram de chamar o padre. Mas se lembrarem, às vezes o padre não consegue chegar lá a tempo. Então, é para batizar a criança. Inclusive médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que trabalham na área da saúde e forem católicas, se tiverem visto que a pessoa está morrendo, olhando para o lado, pega 3 gotas d'água, te batiza o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? É melhor fazer isso e a pessoa, né, partir batizada. Amém.
Tem uma pergunta que veio aqui. Peraí. Eu tô conseguindo mexer aqui. Pode seguir. E a oração dos enfermos no ritual de bênçãos é diferente da unção dos enfermos? Sim, é só uma bênção. É como a bênção do parto. É só uma bênção. A unção dos enfermos é sacramento. É diferente. As orações de bênção, por mais que existam formulários para elas, esses formulários não são rigorosamente necessários. Por exemplo, existe uma fórmula para abençoar a água. Mas se alguém me der um pote de água e fazer eu abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela água está benta. Porque aquilo é um sacramental. Mas o sacramento tem rito próprio mínimo, que se não for seguido não é válido. E os sacramentais, a sua eficácia depende da fé do operador e do operante. Por exemplo, uma água benta pelo Padre Pio, ela tem muito mais força do que uma água benta por mim. Uma água benta usada por alguém com fé tem muito mais eficácia do que uma água benta usada por alguém supersticioso. Mas o sacramento não. A Eucaristia que eu celebro é a mesmíssima Eucaristia que o Padre Pio celebrava. A unção dos enfermos que eu dou tem a mesma eficácia que a unção dos enfermos que o cura d'Ars aplicava nos seus fiéis. A mesma diferença. Não importa a santidade do operante e nem de quem recebe. O sacramento, a gente fala que ele age ex opere operator. Ele age por eficácia própria. Tem outra pergunta aqui agora. Peraí. Ordem menores são sacramentos? O Não. subdiaconato faz parte do sacramento da ordem? Não. São ministérios. O subdiaconato, inclusive, foi abolido. Só existe na forma extraordinária. Na forma ordinária nem sequer existe mais. Né? Mas eles não são sacramentos. Sacramentos são apenas 3. Né? O sacramento da ordem se dá em 3 níveis. O diaconato, o presbiterato e o episcopato. Ok. Leitor, acólito, o diácono, o subdiácono, o exorcista, são ministérios que antes eram apenas em vista do ministério ordenado, hoje leigos podem receber o diaconato não, o leitorato e o acolitato. O Papa Francisco, inclusive, criou mais um agora, que é o de catequista, mas ainda não ficou bem claro como é que vai funcionar a coisa. E o Papa, inclusive, permitiu que mulheres recebessem esses ministérios de acolitato e leitorato. Mas também a gente não sabe como é que vai funcionar. Provavelmente nem funcionar vai. Porque na prática também ainda nem acontece, né? É porque é o seguinte, né? Na prática da igreja, só recebe os ministérios quem é seminarista. Apesar de ser um ministério leigo, por exemplo, quem serve na missa deveria ser instituído acólito pelo bispo. Quem faz leitura da missa deveria ser instituído leitor pelo bispo. E somente homens podiam exercer esse ministério. Na vida ordinária da igreja, ninguém é instituído acólito para servir na missa e ninguém é instituído leitor para ler na missa. E mulheres servem na missa e mulheres fazem leituras. Então, o acolitato, o leitorato ficava restrito de verdade só quem era seminarista. Aí agora o Papa ele pediu para que fosse dado mais generosamente aos leigos e às mulheres. Mas a pergunta é, se os bispos não davam antes para os homens, vão passar agora a dar só porque é para a mulher? Provavelmente não. Então a gente não sabe ainda como é que vai funcionar na prática. Vai ser. Quer partir já para as perguntas, Padre? O senhor tem mais alguma coisa para falar, assim? Que a gente acabou... Como eu disse, é o primo pobre. Né? Acho que não tem mais nada de essencial para dizer. Podemos ir para as perguntas. O óleo da unção pode ser substituído por algum outro óleo aromático? Não. O que o padre pode fazer, por exemplo, ele não tem um óleo. Então, no rito tem uma fórmula para o padre pegar o azeite de oliva, e mesmo que seja misturado, seja azeite de oliva, não for puro, e o padre abençoar o óleo para usar. Mas ele não pode pegar um óleo aromático e pensar que isso é óleo. Não, não é.
Aí, um leigo pode usar algum desses óleos ungidos que vendem em livrarias no lugar da unção? Não se vendem óleos ungidos em livraria. Se uma livraria faz isso, tá todo mundo excomungado. Porque não se pode vender objetos bentos. Tá? Mas tem livrarias que vendem, por exemplo, um frasquinho de óleo. Não está bento, é o frasquinho de óleo. Você está comprando óleo com frasquinho. Que a pessoa leva ao padre e o padre abençoa este óleo. Só que isso aí não é sacramento, é um sacramental. A pessoa pode usar por piedade popular, não tem mal nenhum, inclusive uma prática muito boa, mas não é sacramento da unção dos enfermos e não substitui o sacramento da unção dos enfermos. É como água, tem muitas livrarias que vendem umas garrafinhas de água. Aquela água não está benta, é proibido vender. Quem vende água benta é excomungado. Então, vende a garrafinha com água, a pessoa pega a garrafinha com água, leva para o padre abençoa. E tudo bem. A extrema unção pode oferecer a cura de uma enfermidade? E aí eu já emendo, né? Ainda podemos chamar de extrema unção? Não, mudou o nome. É a unção dos enfermos. E sim, e eu sou testemunha disso. Eu já vi acontecer várias vezes, inclusive um caso que provavelmente é miraculoso. Na minha primeira paróquia, uma senhora veio me procurar a pedido da unção dos enfermos porque ela tinha sido desenganada pelos médicos. O médico, ela estava com câncer, mas falou, vai para sua casa, não tem jeito mais, né? Vai, né, passar esses últimos momentos com a sua família da maneira mais confortável possível. Tá bom. Aí a mulher veio me procurar, muito triste. Aí eu falei, tudo bem, eu vou dar a unção dos enfermos para a senhora e eu vou fazer o seguinte. Toda semana a senhora vem na missa e eu dou a unção dos enfermos no final da missa. Se a senhora não vê a missa porque está bem ruinzinha, eu vou na sua casa, levo a comunhão e aproveito e te dou a unção dos enfermos. Só uma semana, ela veio. Passou 2 semanas, ela veio. Passou 3 semanas, ela veio. Passou 6 meses, ela nunca perdeu uma missa dominical. E depois de 6 meses, ela já devia ter morrido. Os médicos disseram que o câncer simplesmente desapareceu. E os médicos disseram que não teve explicação. Não era para ter regredido, era impossível que o câncer regredisse daquela maneira. Então, a unção dos enfermos, sim, ela pode curar. Agora, a gente não pode entender que a unção dos enfermos é uma espécie de superstição. Né? Eu vou receber e, tranquilamente eu vou estar curado. Não é assim. Se cura se é da vontade de Deus, se é o melhor para a salvação da alma. Às vezes é melhor para a salvação daquela alma que ela sofra e morra. Às vezes é melhor para a salvação daquela alma que ela sofra muito e morra. Porque nenhum sofrimento dessa vida, como a gente falou na homilia, acho que inclusive desse domingo, se compara com a glória do céu. Então, por isso que a unção dos enfermos, ela tem esse poder de cura, mas, sobretudo, ela nos dá a graça para vivermos a nossa doença de uma maneira santa e cristã. Então, o senhor já falou, mas assim, até comentando sobre isso, né? Então, assim, se eu for fazer uma viagem de avião, posso pedir o sacramento? Ou é exagero? Não. Ela pode pedir o sacramento da confissão. Da unção dos enfermos, não, porque não é a doença, né? Tem 2 perguntas aqui. Tá? Pode fazer. Tá. Chegou uma pergunta assim, padre, ó. Se estes ministérios... Não, esse aqui não. Peraí, padre. Deixa eu organizar aqui. Aqui, ó. Estes ministérios não seriam uma Clericalização. Isso. Não sei, quem manda é o Papa Francisco. Bem isso. Se você me perguntar se eu gostei da ideia, não. Mas não está escrito em lugar nenhum das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério que todos os padrezinhos de aldeia e periferia têm que ser consultados quando o Papa decidir fazer alguma coisa. Quem manda é ele. Se ele fez, está feito. Se vai dar certo, não sei. Problema de Jesus e do Papa. Patrão e empregado que se decidam.
um é o CEO da empresa e eu só sou o limpador de banheiro. Acho que você entendeu. Isso é interessante, Padre, porque tem algumas redes sociais que, assim, parece que instigam isso, essa questão de, porque o Papa Francisco falou isso. Teve uma vez, acho que faz uns 2 anos, eu tinha direção espiritual com o Padre André Vascon. E eu falei para ele, teve um dia que eu fui, assim, eu estava tão, como fala, tipo, muito, assim, emocionada no sentido de irada, porque eu vi um vídeo de uma pessoa e eu falei assim, gente, ele não falava, nem chamava o Papa de Papa Francisco, chamava de Francisco. E quanto levam as pessoas a ficarem assim? Né? Isso é muito sério, né? As pessoas precisam entender o lugar delas como leigas, né? Como o senhor falou, né? O Papa falou e ponto. Se eu estou dentro da Igreja Católica, eu preciso acatar isso, né? E a gente precisa confiar um pouquinho mais no que nosso Senhor Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então, eu creio nisso ou não creio? Eu creio que a igreja foi instituída hierarquicamente ou não creio? Porque o que dá a impressão de que essas pessoas são protestantes travestidas de católicos. Que elas falam de uma tradição católica, mas esquecem que a igreja é hierarquicamente constituída. E que quem governa a igreja é Francisco, é o Papa Francisco. Não sou eu governo a minha paróquia. Mas eu só governo a minha paróquia na medida em que eu estou em comunhão com o meu bispo, porque esse meu bispo está em comunhão com o Papa. A minha autoridade de pároco, ela advém da comunhão com o Papa. Não é uma autoridade absoluta. Quem tem autoridade absoluta é o Papa. Então, ou a gente crê que a igreja foi constituída hierarquicamente, ou a gente se torna protestante. Qual é a diferença desse pessoal que chama o Papa Francisco de Bergoglio, que reclama de tudo que ele faz? Qual é a diferença desse pessoal para o Leonardo Boff, que enchia a covada do Papa João Paulo II, que vivia falando mal depois do Papa Bento XVI? Qual é a diferença do Boff para essas pessoas? O espectro político. Só. Porque o seu modus operandi é exatamente o mesmo. Tem uma pergunta aqui, mas eu não vou ficar falando muito, porque o senhor ainda vai falar sobre o sacramento da ordem, então eu também não quero ficar abordando tanto assim. Mas tem uma que fala ainda do sacramento. O senhor disse que um leigo pode batizar, então Sim. podemos ungir com óleos do batismo e do crisma? Não. Só com água, e aí, se o bebê sobrevive, que a gente espera que sim, depois se leva ao padre para o padre fazer os ritos complementares. Tá certo. Mas entenda, pelo amor de Deus, aqui não vamos entender mal. O leigo pode batizar em perigo real e iminente de morte. Não é aquela coisa assim, vou batizar o meu filho. Eu vou chamar a madrinha e a madrinha vai batizar o meu filho, porque o padre só tinha vaga para daqui a 3 semanas. Não. É de verdade um perigo real e iminente de morte. Não é um perigo remoto. Perigo remoto espera o padre. É um perigo iminente. A criança pode morrer a qualquer momento e dá tempo do padre chegar. Falando aqui um pouco da matéria, padre, teve uma pergunta assim sobre a questão do... Perdi de novo. Espera aí, padre. Espera aí que eu perdi aqui. Você deu essa pergunta? Aqui, ó. A matéria do sacramento não pode mudar. Por que pós-concílio o tipo de óleo do crisma mudou? E quem disse que mudou? Não mudou. Óbvio que não. Então tá respondido já. O que eu acho que essa pessoa está perguntando é que aqui da diocese compraram a essência esse ano de um distribuidor diferente, mas continua sendo óleo de oliva com a essência que dá o cheiro. Aham. Não mudou. Unção dos enfermos e exéquias são a mesma coisa? Tem o mesmo valor? Não. A unção dos enfermos é sacramento e serve para a pessoa que o recebe. As exéquias é a recomendação da pessoa que morreu.
A unção dos enfermos é dado ao vivo. E, infelizmente a pessoa faleceu. Aí nós recomendamos o corpo e a alma daquela pessoa a Deus. Entregamos o corpo à terra e recomendamos a alma a Deus. E é uma oração apenas, que não é necessariamente feita pelo sacerdote, pode ser inclusive feito por ministros leigos, e tem um caráter muito maior de consolo da família do que outra coisa. Né? Que é diferente das missas ezequiais, né? Porque tem a Ezequiel e tem as missas ezequiais. A missa ezequial é a missa de corpo presente. Que aí é óbvio que é um sacramento, né? Mas é a missa sendo oferecida por aquela alma. É necessário estar em estado de graça para receber a unção dos enfermos? Não, porque ela perdoa os pecados. Mas, como eu disse, é pastoralmente recomendado que, se a pessoa estiver consciente ou puder se confessar de modo auricular, que primeiro receba a confissão e depois a unção. Mas, se não for possível, a unção perdoa os pecados. Eu acho que é isso. É. Bom, padre, eu acho que é isso mesmo. Maravilha. Acabou. Acabou, que pena. Bom, a gente quer te agradecer demais, padre, por estar aqui com a gente. E a gente quer que o senhor nos dê a bênção, por favor, para nós que estamos aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Peço que vocês me perdoem alguma coisa. Hoje eu estou um pouquinho cansado. Hoje não parou de gente se confessar, foi um atrás do outro. Depois que eu marquei, que eu vi que era quinta, eu falei, gente, eu acabei com ele, tadinho. Porque eu marquei na quinta-feira. Falei, podia ter marcado para quarta, mas tudo bem. Desculpa, minha insensibilidade nesse sentido também. Não tem problema. Ontem eu também fui celebrar a missa na paróquia de um amigo. Então, agradeço muito e Deus abençoe muito o apostolado de vocês. E que Deus Todo-Poderoso abençoe todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham uma santa noite e a gente tem a próxima live, que dia mesmo? Dia 17, às 21h30 também, para o Sacramento da Ordem. E aí eu já vou abrir caixinha de pergunta também. A última pergunta agora que está falando sobre mulheres diaconisas, eu já anotei, já vou deixar para o Sacramento da Ordem, que a gente já também fecha com algumas outras perguntas também, tá bom? Tá ótimo. Padre, muito obrigada. Obrigado, então, padre. Até amanhã, que a gente vai na missa de manhã, 7h. Até amanhã. Bom descanso, crianças. O senhor também, padre. Tchau, Tchau, gente.